Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Resenha Dopaminérgica aqui no YouTube, o canal onde nós iremos abordar os últimos avanços e descobertas no campo da neurociência, medicina e saúde. Eu me chamo Samuel Prado e fui diagnosticado com Parkinson precoce aos 36 anos. E para o primeiro vídeo deste canal, eu vou contar um pouco da minha trajetória até o diagnóstico de Parkinson precoce. Mas antes de iniciar esse vídeo, eu já peço para que você se inscreva nesse canal, ative o sininho, compartilhe e comente para que a plataforma entenda que o conteúdo que a gente produz aqui é bom. Bom, todos os recados foram dados, então nós podemos partir para o que interessa. O diagnóstico de doença de Parkinson precoce. Então, tudo se iniciou no finalzinho de 2019, quando eu comecei a perceber muita lentidão nos movimentos e rigidez muscular. Eu comecei a perceber também muita dor no pescoço, torcicolo e dores na lombar. Eu fazia jiu-jitsu e comecei a achar que pudesse ser algum problema, alguma lesão que eu tivesse sofrido por conta da atividade física, do esporte. Fui em busca de tratamento médico, ortopedistas, fiz vários exames, fiz ressonância e não foi constatada nenhuma lesão, nem óssea, nem muscular, nem nos nervos, absolutamente nada, tudo intacto. E a partir desse momento eu me vi no escuro absoluto, porque eu não sabia para que caminho seguir, minha filha tinha acabado de nascer, em 2019, a minha filha nasceu, e eu me vi numa situação bem complicada, porque eu tive que me afastar do serviço. E como eu trabalho na área da segurança patrimonial, a empresa exigia que eu estivesse apto a exercer a função de segurança, trabalho armado e tudo mais. Como eu não estava apto para o médico do trabalho, eu fui impedido de exercer essa função e dei entrada no INSS. O INSS entendia o oposto. O INSS entendia que eu estava apto a exercer a função e ficou essa briga. Permaneci um período muito longo no chamado limbo previdenciário, aquele local onde você permanece sem auxílio, tanto do contratante quanto do Estado, no caso. Enfim, fui atrás de outros médicos, outros ortopedistas, e alguns ortopedistas até cogitaram que pudesse ser uma síndrome do desfiladeiro torácico. É a aproximação da primeira costela com a clavícula, comprimindo uma artéria que a gente tem, e outros nervos também. E eu fiz uma ressonância magnética para tirar essa dúvida, caso fosse constatado isso. Eu teria que fazer uma cirurgia extremamente absurda para conseguir resolver esse problema de limitação motora. Feita essa ressonância, foi identificado que não tinha nenhuma síndrome do desfiladeiro torácico. E sendo a última cartada desse ortopedista, ele simplesmente viu que não tinha mais recursos para me ajudar e me encaminhou para um neurologista clínico que possivelmente poderia resolver o meu problema. Fui encaminhado para um neurologista. O neurologista pediu exames para tentar identificar o que poderia ser e pediu ressonâncias magnéticas da minha cervical, do dorso e da lombar. Feito todas essas ressonâncias, gente, foi ressonância pra caramba que eu fiz, muita ressonância que eu fiz. Eu acho que eu devo ter feito umas 12 ou 13 ressonâncias nesse período todo até chegar à conclusão do diagnóstico, só para vocês terem uma ideia. Fiz essas ressonâncias e também foi constatado que não tinha nenhuma lesão, fora algumas hérnias de discos que a gente acaba adquirindo no decorrer da vida, isso é natural. Eu tinha praticamente aí quase 33 anos, eu sempre fiz artes marciais, acho que seria inevitável chegar nessa idade sem nenhuma lesão na coluna. Mas enfim, nada que pudesse ser causador dessas limitações motoras que eu estava tendo. Passei pelo primeiro neurologista, ele identificou que não havia nenhum problema, e eu ainda interpelei ele, mas e essa questão de que eu não consigo movimentar o meu braço direito e a minha perna direita, eu estou começando a arrastar o pé no chão. E aí ele pegou e falou, olha, o seu problema é um problema psiquiátrico, nós vamos encaminhar você para um psiquiatra. E fui até um psiquiatra,
expliquei a situação, me receitou alguns remédios para depressão, porque eu acabei ficando com depressão. E comecei a fazer um tratamento com um terapeuta também, né? Mas não tinha melhora. Eu, na verdade, só piorava. Cada dia que passava, eu piorava mais, e de maneira rápida. E fui em busca de outro neurologista, segundo neurologista. Passei pelo segundo neurologista e ele pediu uma ressonância detalhada da cervical. Fiz novamente uma ressonância da cervical. Novamente foi constatado que não havia nada, absolutamente nada. Feito isso, esse neurologista disse que não poderia fazer mais nada a respeito. E que tudo que a gente poderia ter feito já tinha sido feito. Eu, não satisfeito, fui atrás de um novo neurologista em busca de alguma esperança. Esse neurologista não foi o mais legal de todos, porque ele me tratou muito mal dentro do consultório, me humilhou inclusive dentro do consultório, né? E são coisas que uma pessoa que está passando por uma situação de grande dificuldade de saúde, eu já não estava recebendo remuneração nenhuma, eu já estava já há um bom tempo sem receber salário, muitas dívidas acumuladas, sem poder ajudar minha esposa nas despesas em casa. A gente teve que acabar voltando para casa dos meus pais. É bem difícil, gente. E você entra dentro de uma sala de consultório e o médico te humilha, não tem sensibilidade nenhuma. Ele, infelizmente, foi muito infeliz na maneira que ele me tratou, porque de forma nenhuma eu entrei dentro do consultório tentando tirar vantagem ou tentando buscar alguma forma de conseguir algum benefício próprio. Eu estava desesperado para descobrir o que eu tinha, o que estava acontecendo comigo, por que o meu corpo estava parando, por que os meus movimentos estavam parando. E foi muito decepcionante, muito decepcionante. Fiquei um mês mais ou menos relutante para ir atrás de um novo neurologista. Minha esposa foi peça fundamental para que eu tivesse força e tentasse ir em mais um. E foi assim que eu cheguei até o quarto neurologista. E esse neurologista também já me conhecia, né? Eu já tinha passado por ele uma vez. E ele praticamente falou: olha, Samuel, eu não tenho o que fazer para você, esse problema é psiquiátrico, né? Você tem um problema psiquiátrico, então não é comigo. Mas se você quer que eu passe para você algum exame para você tirar dúvida, tá bom, vou passar aqui para você. Você faz tudo isso aqui, eu sei que não vai dar nada, mas vai lá e faz. Me deu as guias dessa forma, gente, tá? Eu tô, assim, deixando o mais leve possível para vocês, para que não fique de forma algo pesado, tá? Mas foi pior do que isso, tá? E ele me passou para que eu fizesse uma eletromiografia e mais umas ressonâncias também, novamente, do dorso, do crânio, da cervical e da lombar. Eu fui fazer primeiro o exame de eletromiografia. E o exame de eletromiografia, ele era aplicado por um neurologista também, né? Assim que eu entrei no consultório, deitei na maca, né? O neurologista já preparou todas as agulhas que tinha lá. E assim que ele foi colocando o equipamento na minha perna, a minha perna não parava de tremer. A minha perna começou a tremer muito, mas muito forte. Isso nunca tinha acontecido. Eu estava bem ansioso, né? Eu já estava bem cansado, bem fadigado de tudo que estava acontecendo na minha vida. E a minha perna começou a tremer muito, e o médico olhou para mim e falou assim: Sr. Samuel, pode ficar tranquilo, não precisa deixar a perna rígida e deixar ela balançando. Aí eu falei pro médico assim, falei assim: doutor, eu não estou fazendo nada, minha perna está balançando sozinha, eu não estou conseguindo controlar ela. Ele parou na hora, ele olhou e falou assim: Samuel, pode sentar. Ele olhou sério, aí ele olhou pra mim e falou assim: Samuel, faz pra mim, por favor, esse movimento. Aí ele pediu pra fazer o movimento da pinça, com essa mão. Com a outra mão. Eu fiz o exame que ninguém tinha pedido até então. Bati os pés no chão, os dois pés, e ele me deu praticamente a luz que me faltava para sair da escuridão. Eu até me arrepio de lembrar disso, porque naquele dia
as coisas começaram a mudar na minha vida. E saindo do consultório, eu aguardei o resultado do exame, né? Porque esse exame de eletromiografia ele sai na hora. E eu saí, fiquei aguardando, e o médico saiu com um envelope, me entregou e falou: olha, tá aqui o resultado. Logo que ele entrou no consultório novamente, eu já abri o envelope, puxei para fora para ver o resultado do exame. E estava escrito lá no resultado: suspeita de parkinsonismo. Abriu-se um chão, abriu-se um buraco debaixo dos meus pés, e ali não tinha ninguém para eu abraçar, ninguém para estar comigo ali naquela hora, naquele momento. Era só eu e Deus, e o questionamento que me veio na cabeça: por que comigo? Eu voltei para casa a pé nesse dia. Só para vocês terem uma ideia, eu moro na cidade de São Vicente, e o exame foi feito em Santos. Então eu fiz uma caminhada bem longa. Bem longa. Cheguei em casa, mostrei o resultado do exame para minha esposa. Todos ficaram atônitos, sem saber o que fazer, sem saber o que dizer. Mas nós fomos atrás de um neurologista que fosse de fato competente suficiente para identificar o que eu tinha de verdade. E foi no 5º neurologista que eu descobri que tinha a doença de Parkinson. Antes de chegar ao diagnóstico, ao laudo de Parkinson, doença de Parkinson, eu comecei a tomar uma medicação por um mês. E assim que eu comecei a tomar a medicação, eu tive uma melhora em muitas coisas, principalmente na rigidez e nas dores insuportáveis que eu tinha no corpo. Retornando no neurologista, ele solicitou uma cintilografia de perfusão cerebral. É um exame, uma ressonância, praticamente uma ressonância, mas ela é muito mais detalhada do que uma ressonância comum. Eu fiz essa cintilografia e em março de 2022 eu voltei no consultório com o resultado dessa cintilografia, e o meu médico abriu o exame, olhou para mim e falou: Samuel, então, você tem doença de Parkinson precoce, tá? Eu falei: tudo bem, doutor. O que eu preciso fazer para tratar? O que eu posso fazer para tratar? Aí ele me respondeu: atividade física e você tomar as medicações sempre no horário certo, nunca deixar de tomar, e fazer atividade física sem restrição. E foi exatamente o que eu passei a fazer desde 2022 até os dias de hoje. Então, por que a criação desse canal, e por que a criação do canal que eu tenho lá no Instagram, e por que eu falo sobre a doença de Parkinson nas redes sociais, por que eu me exponho, por que eu falo para as pessoas que eu tenho a doença de Parkinson, e não tenho vergonha de dizer que tenho a doença de Parkinson? Porque, gente, o que eu passei para conseguir chegar ao diagnóstico de doença de Parkinson foi algo extremamente ruim. E eu sonho com um dia de que as pessoas entrem no consultório e não sejam tratadas da maneira que eu fui tratado. Mas não é um sonho de que a pessoa vai chegar e vai receber um diagnóstico e está tudo bem. A questão toda não é essa. A questão é a necessidade de existir médicos especializados, inteirados nesses assuntos, nessas doenças que são neurodegenerativas, que sim, tem os seus sintomas característicos, são difíceis de identificar em pessoas jovens, mas a doença de Parkinson atinge um grupo cada vez maior de pessoas jovens, no Brasil e no mundo. E essa vai ser a nova realidade no mundo. São alimentos ultraprocessados, são as questões ambientais, são as questões genéticas. A doença, infelizmente, ela vai ter esse avanço no futuro, num breve futuro. E se nós não tivermos profissionais preparados para receber pessoas como eu, num consultório,
não tiver a sensibilidade de conversar e de talvez acalmar. Infelizmente, muitas pessoas talvez não tenham a mesma rede de apoio que eu tive, e talvez não lidem da mesma forma que eu lidei com o diagnóstico da doença. Então, esse canal, a função dele é justamente trazer conscientização para as pessoas e trazer para as pessoas o entendimento de que o diagnóstico de doença de Parkinson não é uma sentença de morte. O diagnóstico de doença de Parkinson não significa o fim da sua vida. Então, se você tem a doença de Parkinson e passou pelo que eu passei dentro de um consultório, ou até mesmo coisas piores para chegar no diagnóstico que nós temos, eu quero te dizer que você é um guerreiro, uma guerreira, e que a sua vida é muito valiosa, a sua história é muito importante. Então é isso, pessoal. Esse é um breve resumo do que aconteceu na minha vida de 2020 a 2025. Muitas coisas aconteceram, coisas ruins, mas coisas boas também aconteceram e estão acontecendo, e coisas boas ainda estão por vir. Eu gostaria muito de agradecer a atenção de vocês por estarem aqui nesse canal, prestigiando, e eu peço para vocês, compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas possível, porque o conteúdo aqui é de extrema importância para quem talvez esteja passando por algo semelhante e não sabe como chegar e como resolver essa situação. Então, fica aqui a minha singela contribuição para as pessoas que, assim como eu, são diagnosticadas com essa doença neurodegenerativa, ou que ainda não sabem qual é o diagnóstico, mas aqui fica pelo menos um feixe de luz na escuridão para indicar a direção de um tratamento ou de algum exame, tá? Então eu agradeço demais a atenção de vocês e ajude a compartilhar esse vídeo, curte esse vídeo, porque assim a plataforma do YouTube entende que o conteúdo aqui é bom e que a gente está levando, de certa forma, conscientização para as pessoas. E eu espero retribuir vocês com vídeos cada vez melhores, com conteúdos cada vez mais atrativos e cada vez mais robustos. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Um excelente dia, noite ou tarde para você. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Até a próxima.